Bom dia a todos, meu nome é João Luiz Dalla Corte, sou supervisor da área de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados e é com grande satisfação que iniciamos a quarta palestra técnica da capacitação em fruticultura tropical. O tema de hoje é uvas para vinho e suco, mercado, agregação de valor e perspectivas. O nosso apresentador de hoje é o Dr. Juliano Elias Pereira. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, eu gostaria de pedir para você entrar aí no link que está sendo exibido no nosso chat para fazer a sua inscrição e receber a notificação para os próximos módulos do curso de fruticultura tropical. Lembrando que serão 17 palestras apresentadas a cada 15 dias. Envie também a sua pergunta pelo nosso chat para que possa ser respondida pelo palestrante de hoje, após a sua apresentação. E agora, para iniciarmos, convido o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, Dr. Fábio Faleiro, para dar as boas-vindas a todos que estão participando conosco. Por favor, Dr. Fábio. Obrigado, João. Eu gostaria de cumprimentar você e todos que estão participando da capacitação em fruticultura tropical. Esse evento promovido pela Embrapa Cerrados, Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal e Emater DF, em parceria, conta com a parceria da Rota da Fruticultura, RID DF, Emater Goiás, Emater Minas Gerais e Senar. Então, a cada 15 dias, nós estamos apresentando uma palestra técnica. Nós já tivemos palestra de maracujá, citros, comercialização em mercado, uva de mesa, e tem muita novidade pela frente. Nós ainda teremos palestras de frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora preta, frutas temperadas, pera, maçã, cultivo orgânico na fruticultura, frutas nativas da região do Cerrado, piqui, mangaba, a gente vai comentar um pouco também, banana, abacate, goiaba, pitaia, abacaxi, manga, mamão, graviola. Então, quer dizer, um curso bastante completo de várias culturas importantes para a região do Cerrado. Hoje nós teremos a quinta palestra técnica, sobre uvas para suco e vinho, mercado, agregação de valor e perspectivas, e vai ser proferida pelo Dr. Juliano Elias Pereira, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho. Então, agradeço muito, viu, doutor Juliano, a sua valiosa participação aqui conosco nesse curso. Eu agradeço também a Embrapa Uva e Vinho, que é parceira da Embrapa Cerrados nesse trabalho de capacitação. A uva tem crescido muito aqui na região do Cerrado, com ótimas perspectivas, tanto de mesa quanto para vinho e para suco. O doutor Juliano vai comentar um pouquinho com a gente sobre isso. Então, para dar as boas-vindas também aos participantes do curso, eu gostaria de convidar o chefe adjunto de transferência e tecnologia da Embrapa Uva e Vinho, o doutor Marcos Botton. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os presentes nesse treinamento. Mais uma vez, é um privilégio ter a oportunidade de estar participando dessa abertura, desse encontro. Agradecer a todos que estão participando do evento, como copromotor junto com a Embrapa Cerrado, com a Embrapa Vinho. Nós tivemos, há 15 dias atrás, uma outra apresentação com foco foi em uva de mesa, pelo Guaga Dimas. O retorno para nós foi extremamente positivo, então nós elogiamos a iniciativa e hoje temos uma segunda palestra, com foco mais em uvas para processamento. Então, de nossa parte, para mim é um privilégio poder estar participando dessa iniciativa. Nós desejamos sucesso a todos os participantes do curso aí, nós colocamos à disposição para futuras e que a uva passe a ser uma cultura representativa, na região dos Cerrados. Esse é o nosso interesse por aí. Então, um bom evento a todos, um bom curso e, mais uma vez, obrigado pela participação aí, pela presença de todos aí. Um bom evento a todos. Obrigado, Marcos. Volta a palavra, então, para o João Dalla Corte para dar seguimento. Um abraço a todos. Ok, obrigado aí, Dr. Fábio Faleiro, Dr. Marcos Botton, chefes de transferência, Dr. Faleiro da Embrapa Cerrados e Dr. Marcos da Embrapa Uva e Vinho. E é uma satisfação tê-los conosco. Então, e para iniciarmos, agora eu convido, então, o nosso palestrante de hoje, Dr. Juliano Elias Pereira, que possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, fez mestrado em ciências dos alimentos na mesma Universidade Federal de Lavras, também tem mestrado e doutorado na Universidade de Bordeaux, na França, na área de vitivinicultura e enologia, e possui pós-doutorado na mesma área na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Desde agosto de 2005,
Ele é pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, atuando na área de vitivinicultura e enologia. Tem atuado nas áreas de sistemas de produção de uvas, técnicas de elaboração de vinhos, determinação de perfis metabólicos em uvas e vinhos e análise sensorial. É professor permanente de vitivinicultura e enologia tropical no curso de mestrado em horticultura irrigada da UNEP, em Juazeiro, na Bahia, bem como de tecnologia de bebidas no mestrado em ciências dos alimentos na Universidade Federal de Sergipe. Por favor, doutor Juliano, o senhor pode cumprimentar os participantes. Muito obrigado, João. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer muito ao Fábio pelo convite, parabenizar vocês da Embrapa Cerrados pelo evento. Eu acho que são muitas inovações que a região poderá adotar, né, nos próximos anos. E eu estou aqui para falar da vitivinicultura, uvas para processamento, vinhos e suco, que eu vejo com muito bom potencial, como começou em Minas Gerais essa produção de vinhos de inverno, lá na Epamig. Então vai ser um prazer aqui apresentar para vocês informações de várias regiões do Brasil, mas com foco justamente nessas condições aí do Cerrado brasileiro. Então muito obrigado pelo convite. Eu até gravei a palestra com medo de riscos de oscilação da internet. Eu vou estar aqui nos bastidores para trocar informações, responder as questões depois, justamente que hoje está chovendo aqui, vento, muitas trovoadas, correria o risco de cair a minha palestra. Então, muito obrigado pelo convite e até já. Tá bem, muito obrigado, doutor Juliano. Então, de pronto, nós vamos à palestra agora. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano Elias Pereira, eu sou pesquisador da Embrapa Uva e Vinho na área de enologia. Eu vou apresentar para vocês uma palestra sobre a vitivinicultura no Cerrado brasileiro, alternativas e potencial. Eu gostaria de agradecer a Embrapa Cerrados, o Fábio, chefe de transferência e tecnologia, pelo convite, né, dessa programação de fruticultura tropical, organizado pela Emater Distrito Federal, Emater Goiás, Minas Gerais, né, na Rota da Fruticultura. Então é um grande prazer estar aqui trazendo informações sobre esse potencial do Cerrado, né, de produzir uvas, sucos e vinhos. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos lá. Bom, o conteúdo da apresentação, eu tenho certeza que a grande maioria não conheça, né, onde é que se produz vinhos no mundo. Então, uma produção vitivinícola no mundo, depois aqui no Brasil, a importância socioeconômica da atividade vitivinícola para o Brasil, vocês vão ver. O que é o terroir? Os fatores que compõem o terroir, vocês vão ver. O Brasil e suas 3 condições de produção de vinhos e sucos, os recentes vinhos de inverno no Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste do Brasil, quais os principais desafios e oportunidades para essa vitivinicultura que cresce no Cerrado e outras regiões, e considerações finais e perspectivas. Vamos lá. Bom, onde que se produz uvas e sucos e vinhos no mundo? Nós temos aqui o mapa do mundo, né? Hemisférios norte e sul. No hemisfério norte, nós temos aqui o berço de toda a Europa, onde a videira é originária da Ásia, da região do Irã, né? Mas nós chamamos do Velho Mundo os países da Europa, França, Itália, Alemanha, Portugal, Espanha. Nós temos também a China, a Índia nessa condição. Nós temos aqui os Estados Unidos, o Canadá e o México nessas condições aqui do hemisfério norte. No hemisfério sul, nós temos o Chile, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aqui no Brasil, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Então, a Europa nós chamamos de Velho Mundo, o Velho Mundo vitivinícola, e o Novo Mundo inclui todos os outros países, China, Estados Unidos, Brasil, esses países aqui da América do Sul, e os países da África e Oceania, o Novo Mundo vitivinícola. Em todas essas condições, nós temos uma poda e uma colheita por ano, né, da videira. Nos países aqui do hemisfério norte, a poda ocorre em janeiro, fevereiro,
e as colheitas entre agosto e outubro, dependendo do ciclo das variedades, entre precoces, intermediárias e tardias. Então, obrigatoriamente segue essa evolução climática, né? Nos países aqui do hemisfério sul, é o contrário. A poda ocorre logo depois do inverno, em agosto, setembro se poda a videira, e as colheitas ocorrem entre dezembro e março, da mesma forma, para as variedades precoces, intermediárias e tardias. Então, essa é a viticultura tradicional do mundo, que inclui esses países que eu relatei, bem como o sul do Brasil. Aqui no Brasil, por ser um país continental, né, nós temos várias diferentes condições que eu vou detalhar. Então, o sul do Brasil, região tradicional na Serra Gaúcha, Santa Catarina, Minas, no Vale do São Francisco, nós temos aqui nos paralelos 8 e 9, depois nós temos a Chapada Diamantina, na Bahia, paralelos 11 e 13, depois nós temos aqui Distrito Federal, Goiás, entre os paralelos 15 e 16, aqui em Minas e São Paulo, nos paralelos 22 e 23, que são essas as principais regiões vitivinícolas no Brasil, que eu vou detalhar agora. Mas antes disso, qual que é a importância do setor no Brasil? Em 2019, os colegas aqui da Embrapa Vivinho, Loiva Mello e Carlos Machado, publicaram esse artigo, onde mostra que nós temos pouco mais de 75 mil hectares de vinhedos, dos quais 62% aqui no Rio Grande do Sul, mais de 50 mil hectares de uvas são usadas para processamento, para suco, vinho e destilados, 90% aqui no Rio Grande do Sul. A cadeia produtiva da uva de mesa, suco e vinho, com enoturismo, movimentou em 2019 26 bilhões de reais. Então esse é o PIB da uva, do suco e do vinho por ano, em 75 mil hectares. Vinhos e sucos nacionais movimentaram mais de 11 bilhões de reais nos diferentes canais de distribuição. Os vinhos importados representaram 5,5 bilhões de reais nos diferentes canais, incluindo supermercados, lojas especializadas e restaurantes. Então é um setor que movimentou aí 26 bi em 75 mil hectares de vinhedos. Foram consumidos mais de 332 milhões de litros de vinhos tranquilos, 114 milhões de litros importados, 1,85 bilhão foi gasto na importação, 30 milhões de litros de vinhos espumantes consumidos, mais de 6 milhões importados, que movimentaram 149 milhões dos importados, 306 milhões de litros de sucos consumidos. Bento Gonçalves, a partir da vitivinicultura, recebe muita gente, o enoturismo é muito forte aqui, recebeu em 2019 1.670.000 turistas. Então o setor brasileiro envolve mais de 200 mil pessoas na produção da uva, na vinícola, na distribuição, nas 1.100 vinícolas em operação no Brasil. Dados ainda não publicados mostraram que em 2020 o Brasil foi um dos únicos países que cresceu 18% no consumo de vinho fino o ano passado, mesmo com a pandemia, dados da OIV, e só esse ano, 2021, os primeiros 3 meses, aumentou em 46% a quantidade de vinhos finos consumidos aqui no Brasil, ou seja, o consumo está aumentando aqui dos nossos produtos. Bom, atividade vitivinícola tem essa definição francesa que ela foi adotada por todas as línguas, a palavra terroir. O que é terroir? É um conceito que se refere a uma área na qual o conhecimento coletivo das interações entre os ambientes físicos e biológicos identificados e o desenvolvimento de práticas vitivinícolas aplicadas proporcionam características distintas para os produtos originários dessa área. Então, a OIV publicou isso, a Resolução Viticultura 333, em 2010. Então, terroir nada mais é que o tripé da viticultura: clima, solo e homem. Então, o efeito clima é o fator mais importante. Eu mostro aqui o mapa do Brasil. Nós temos aqui a Amazônia, muito úmida, tudo roxo. Ainda não temos, a meu conhecimento, viticultura nessa condição. Alguns produtores nos consultaram, nós indicamos uvas labruscas, vitis labrusca, americanas, que são mais tolerantes a doenças fúngicas. Da mesma forma que nessa zona litorânea é complicado produzir vinhos finos. Mas nós temos diferentes condições aqui no sul do Brasil, nos biomas Mata Atlântica e Pampa. Depois nós temos o Cerrado brasileiro, que eu vou detalhar um pouco mais,
o bioma Caatinga aqui, produção de vinhos tropicais. Então, o efeito clima, ele é muito importante, tanto a nível de uma região, como a nível de uma parcela, o mesoclima, e o microclima a nível de uma planta. O segundo fator é o efeito solo, esse sim, como acontece no mundo inteiro, está aqui o mapa do Brasil, os solos são mosaicos, né? Nós temos zonas muito heterogêneas. Em 1 hectare, nós temos manchas de solo, que eu vou detalhar mais adiante, e esse efeito é muito variado. Numa mesma parcela, nós temos uma variabilidade em termos de desenvolvimento da planta, de água disponível em áreas não irrigadas, que promove aí uma modificação na composição da uva e na tipicidade dos vinhos, isso em meio hectare, em 1 hectare, em todo lugar do mundo. Então, o terroir. E o fator homem, que completa esse tripé da viticultura, é o fator que pode ser modulável, né? Nós temos os fatores naturais, clima e solo, e o fator que pode ser escolhido, modulado, que é o homem. Ele vai influenciar a qualidade e tipicidade dos vinhos, com as escolhas que ele faz no campo, na vinícola, fundamentais para o sucesso da atividade vitivinícola. Os fatores de campo, alguns exemplos que eu cito aqui: sistema de condução, se vai ser em espaldeira, se vai ser enlatada, se vai ser em V, em lira, eu vou mostrar alguns exemplos. Porta-enxerto, o que é o porta-enxerto? É a parte radicular da planta. Nós enxertamos a videira, a parte superior é a variedade que produz, e abaixo do solo, a parte radicular é o porta-enxerto, por causa de um pulgão, a filoxera, que está no mundo inteiro, dizimou os vinhedos franceses a partir de 1870, e todas as regiões precisam usar porta-enxertos. E nós temos porta-enxertos de baixo, médio e alto vigor, e a escolha depende se vai ser para a produção de uva de mesa, de uva de suco, uva de vinho, enfim, nós podemos mudar a indicação em função do solo, do objetivo, etc. Variedades, que eu vou mostrar, espaçamento, tipos de poda, produtividade que se quer, a videira dá para aumentar ou diminuir a produtividade, principalmente em função do tipo de vinho que se quer elaborar, irrigação e nutrição, quanto irrigar, quanto adubar, data da colheita é muito variado, então depende do tipo de vinho, modular todos esses fatores. E a ação do homem na vinícola, né, depois de colhida, nós temos aí diferentes protocolos de elaboração, com maceração, que é o contato de casca e semente com líquido, ou sem maceração, temperaturas das fermentações alcoólica, malolática, realização dessa fermentação malolática, tipos de leveduras que nós vamos usar, uso de barricas americanas, franceses, cortes, blends, são misturas entre vinhos de diferentes variedades, ou da mesma variedade, elaborado através de diferentes protocolos, enfim, são N fatores que o homem pode atuar, por isso que não tem uma receita de bolo, né? Esse fator clima, solo e o homem é variável. Cada colheita nós temos que elaborar vinhos de acordo com o potencial enológico da uva no momento da colheita, em função do vinho que se quer elaborar. Bom, tenho certeza que a grande maioria não conhece também essas informações. O Brasil é o único país do mundo onde nós temos 3 condições de produção de vinhos e sucos, em função de condição geográfica, né, a condição climática, e o manejo das videiras pelo homem. Número 1, vocês estão vendo aqui, aqui no mapa, nós chamamos de viticultura tradicional, onde se produz vinhos e sucos tradicionais, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, né, naquela produção de verão, colheitas entre dezembro e março, com uma poda e uma colheita por ano. Então, está aqui. A nossa segunda viticultura ocorre aqui no Vale de São Francisco. Nós temos o que chamamos de viticultura tropical, né? Vinhos e sucos tropicais, principalmente no polo Petrolina Juazeiro, em Pernambuco e na Bahia, onde uma planta é podada 2 vezes e produz 2 vezes ao ano. Eu vou mostrar para vocês. E o produtor escolhe quando ele quer produzir. Não tem inverno, e então ele pode produzir sempre, escalonando as parcelas. As parcelas têm colheitas semanais. E os mais recentes, vinhos de inverno, da viticultura de inverno, aqui no centro do Brasil, onde nesses estados aqui, tudo começou em Minas Gerais, eu vou mostrar, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, ocorrem 2 podas da videira e uma só colheita. Como é que é feito? Como nós estamos aqui no Hemisfério Sul, que mostrei, a poda ocorre em agosto,
se faz uma poda curta de formação, que chamamos, é a dupla poda ou poda invertida, que é essa técnica. Eventuais cachos que vierem são eliminados em outubro, novembro, corta e joga fora, não queremos essa produção. Os ramos amadurecem, em janeiro, fevereiro tem a segunda poda. Aí a poda de produção, no mesmo período lá do hemisfério norte, da França, dos Estados Unidos, e as colheitas ocorrem entre junho e agosto, dependendo das variedades, entre precoces, intermediárias e tardias. Então, essa produção de inverno é recente no Brasil, e o sucesso está sendo muito grande, e justamente essa condição que nós estamos falando nesse curso, dessa formação em fruticultura. E em cada polo citado, como no mundo inteiro, a videira se desenvolve de maneira muito específica, nos diferentes terroirs, em função de clima, solo e homem. Eu vou mostrar para vocês na sequência. É uma publicação aqui que nós temos, né, tá gratuita aqui, pode ser baixada, nós temos, onde nós mostramos e detalhamos essas três condições: os vinhos da viticultura tradicional, os vinhos que é centenária, começou em 1870 com a chegada dos italianos aqui na Serra Gaúcha, depois por volta de 1980, os vinhos tropicais aqui no Vale do São Francisco, mas nós incluímos aqui em vermelho todo o semiárido brasileiro, ou seja, toda essa zona aqui é possível se produzir vinhos tropicais, porque a temperatura é sempre alta, a água disponível para irrigação, e então essas regiões também produzem, hoje produzindo só aqui, mas um potencial de crescimento aqui em outras regiões do Nordeste e Norte de Minas. E mais recentemente, começou em 2004, o primeiro vinho comercial foi para 2010, os vinhos de inverno começou no sul de Minas, hoje está em São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, várias regiões aqui que estão produzindo esses famosos vinhos de inverno. Essa publicação também gratuita pode ser baixada. Nós detalhamos quais regiões do Brasil estão produzindo os vinhos de inverno. Nós temos cerca de 400 hectares atualmente. Eu chamo a atenção aqui para essas duas regiões, Distrito Federal e Goiás, onde nessa pesquisa que nós fizemos em 2020, nós tínhamos só 5 hectares no Distrito Federal e cerca de 30 hectares aqui em Goiás. Mas eu sei que isso está aumentando muito, e a tendência é aumentar cada vez mais. O gargalo, justamente, é a questão de mudas. Está tendo tanta procura e não está tendo tantas mudas para produtores interessados em realizar plantio. Mas nós acreditamos muito nessa viticultura que eu vou mostrar. Rapidamente, para mostrar todos os polos de produção no Brasil, os vinhos tradicionais do Sul e Sudeste, nós temos aqui no Rio Grande do Sul a Serra Gaúcha, Campos de Cima da Serra, Serra Sudeste, Campanha Gaúcha, aqui na divisa com o Uruguai, regiões tradicionais aqui no Sul, Santa Catarina, região de São Joaquim, Vale do Rio do Peixe, onde se produzem os vinhos tradicionais, Minas e São Paulo, aqui nós temos aqui Andradas, Caldas, Santa Rita de Caldas, e as novas regiões, Pinhal, Três Corações, Cordislândia, Três Pontas, que estão produzindo os vinhos de inverno. Mas entrou nesse mapa aqui só para mostrar essa viticultura tradicional. Algumas fotos. Esse aqui é o cultivo em espaldeira, como se fosse uma cerca, é o que nós indicamos para vinhos de alta qualidade, alto valor agregado, como estão sendo e serão os vinhos do Cerrado brasileiro. Então nós temos aqui normalmente um plantio norte e sul, nós temos a parte da manhã com sol, no lado leste, e na parte da tarde o sol, que é benéfico na região dos cachos para a produção de vinhos de alta qualidade. Essa indicação, o Vale dos Vinhedos conseguiu a DO, denominação de origem, em 2012, ele tinha indicação de procedência em 2002, 10 anos depois, em 2012, se conseguiu a denominação de origem em Vale dos Vinhedos, onde a variedade Merlot é a majoritária para tintos, Chardonnay e Pinot para vinhos brancos. Está aqui uma vista típica, tradicional, de uma vinícola aqui na Serra Gaúcha. As principais uvas, então, são Merlot para tintos, perdão, Chardonnay, Pinot Noir e Riesling para espumantes, mas também são usadas para vinhos tranquilos. Para suco de uva, também se elabora aqui muito, um consumo muito grande no Brasil, suco integral, suco 100%, néctar, ou mesmo concentrado para refrigerantes e outros, Isabel, Bordeaux, Concord, Clone 30 e a BRS Carmen, lançada pela Embrapa. No Vale de São Francisco, nós temos essa zona de vinhos tropicais. Está aqui o Rio São Francisco, Pernambuco aqui, Petrolina, o Rio São Francisco, aqui no Alto o Juazeiro, na Bahia, está aqui o São Francisco, toda a produção ocorre aqui no submédio São Francisco, Petrolina e Juazeiro.
é uma região que tem a maior parte de plantio, são de mangueiras, com 34 mil hectares. Nós temos as uvas de mesa com 14 mil hectares, só a BRS Vitória ocupa 4 mil hectares, lançada pela Embrapa. Aqui uma vinícola que mostra esse escalonamento da produção, está aqui o Rio São Francisco, aqui a vegetação tradicional, a caatinga, e nós temos aqui 6 exemplos, 6 lotes, 6 parcelas de uma vinícola. Aqui, por exemplo, foi podado, aqui está em floração, brotação, floração, aqui está em maturação, aqui está sendo colhido, aqui vai ser podado. Então nós temos no mesmo dia videiras em diferentes ciclos, né? As colheitas podem ser diárias, são semanais, o ano todo, o produtor escalona essas parcelas, porque temperatura elevada, radiação solar, irrigação e cianamida hidrogenada para fazer a quebra da dormência, da mesma forma que são usados nos vinhos de inverno do Cerrado brasileiro. Então aqui o exemplo do Vale do São Francisco. Aqui está sendo a aplicação do Dormex, logo depois da poda, tratorizada, onde nós temos aqui, até no máximo 2 dias depois da poda, é aplicado. Aqui à direita uma videira espaldeira e aqui uma videira enlatada, começando o processo da brotação. Aqui para exemplificar o que os produtores fazem naquela condição, das N parcelas, 2 grandes vinícolas que têm 120 hectares cada uma tem 45, 50 parcelas. Eu coloquei o exemplo aqui, 6 parcelas. Parcela 1, por exemplo, é uma variedade branca, onde é podada, as videiras são podadas em janeiro e ocorre a colheita em maio. Depois o produtor espera 30 dias, a dormência, através da redução da irrigação, poda de novo em junho e vai colher depois em outubro. Depois novembro, dezembro, janeiro, poda novamente e começa um novo ciclo. A parcela 2 é tinta, ele poda em fevereiro, vai colher em junho, espera 2 meses, poda em agosto e vai colher em dezembro. E assim sucessivamente. Dessa forma, as empresas conseguem ter podas e colheitas todos os dias do ano no Vale do São Francisco. As variedades usadas naquela região são 5 variedades para suco, tem quase 1.000 hectares de uvas para suco, e nós temos aí Isabel Precoce, BRS Magna, BRS Violeta, BRS Carmen e BRS Cora. Então, nós temos aí um sucesso, essas 5 variedades lançadas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Vivinho, que estão dando origem a excelentes sucos de uva integral e concentrado daquela região. No que se refere a vinho fino, essas variedades labruscas também são usadas para vinho comum naquela região. Para vinho fino, as vites viníferas, né, nós temos a Syrah, que é a mais importante da região, Tempranilha segunda, Touriga Nacional, Rubi Cabernet e outras, Alicante Bouschet, Merlot, nós temos outras variedades daquela região. Chenin Blanc é usada tanto para vinho tranquilo quanto para espumante, juntamente com Verdejo e Viognier. E Moscato Itália e Moscato Canelli são usadas para espumantes moscatéis, aqueles doces, que é o carro-chefe lá daquela condição, são os espumantes moscatéis. Então, essas variedades são usadas no Vale do São Francisco. São 9 vinícolas no Polo Pernambuco, Bahia, 10 a 15 variedades são usadas comercialmente, nos cerca de 60 rótulos. Aqui, algumas empresas relacionadas que produzem naquela condição. Tem uma organização também, da mesma forma que aqui no sul das várias associações, nós temos o Viovasf, Instituto do Vinho do Vale do São Francisco, cujo presidente é um proprietário de uma vinícola, o José Gualberto de Freitas Almeida. Bom, agora falando dos vinhos de inverno, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste, eu vou mostrar onde tudo começou. Os vinhos de inverno, então, foram criados em 2004 por Murilo de Albuquerque Regina, com quem eu comecei a trabalhar em 1998, na Epamig em Caldas, onde está essa foto, e ele se associou a um médico e começou a produzir. Plantou lá em Três Corações a uva Syrah e deu muito certo. Esse processo da dupla poda ou poda invertida, de colher justamente no inverno. Esse aqui é o primeiro vinho que teve origem no Brasil, vinho de inverno, da safra 2010, é o primeiro estrada. Tem o Viveiro Vitácia, que é a referência no Brasil, credenciado na Embrapa e um dos parceiros que nós indicamos para os produtores conseguirem mudas isentas, sadias, sem qualquer risco de transferência de pragas e doenças. Eles se organizaram também, criaram a Amprovin, Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno, e o presidente justamente é o Murilo, lá em Caldas, Minas Gerais. Justamente a maturação da uva para colheita em junho, julho e agosto, dependendo da variedade, ocorre justamente junto com o café. Então,
vocês estão vendo aqui o clima, o céu azul, amplitude térmica, frio de manhã, chega a 22, 25, 30 graus durante o dia, e o mais importante, clima seco, não tem chuva. Da mesma forma que o café vai muito bem no período de seca da maturação, para a uva é a mesma coisa. Então, foi feito esse ajuste no manejo da planta, e os resultados são fantásticos e surpreendentes até o momento. Aqui o primeiro vinhedo plantado com a Syrah, tem que colocar essas telas de proteção por causa do ataque de pássaros e abelhas. Nesse período é muito seco, corre o risco de ter um dano muito grande e perda de qualidade se não for colocada essa tela. Três Corações, uma outra empresa aqui em Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, vou passar rapidamente, variedades brancas e tintas, nós temos aqui a proteção, tudo em espaldeira, está aqui uma uva branca, Sauvignon Blanc, se não me engano. A vinícola tem tanques de inox, tanques tipo ovo de concreto, barricas, produzem oliveiras, são 52 hectares nessa empresa e 15 hectares de oliveiras que produzem azeites, então a qualidade está sendo muito interessante dessa fazenda. Da mesma forma, em Goiás e Nazário, recentemente os empresários plantaram videiras, aqui a Toriga Nacional, tanto uvas para vinho fino quanto para suco de uva e uva de mesa, enlatada e espaldeira, e é um projeto enoturístico muito interessante. A Casa Moura está começando lá um plantio nessa região de Nazário, em Goiás. Aqui uma vista muito, muito bacana, eles estão a mais de 1.000 metros de altitude. Um parênteses que eu esqueci, que esses vinhos de inverno normalmente estão sendo produzidos entre 600 e 1.300 metros de altitude nesses vários estados do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Eles vão fazer pousadas para complexo enoturístico. Uma outra fazenda aqui muito grande, a Fazenda Trijunção, no município de Jaborandi, da Bahia, que ela está em 3 estados, Minas, Goiás e Bahia. Nós plantamos uvas em 2018, estamos colhendo. Nesse momento, recebemos um pouco de uva Chardonnay e Pinot Noir, e as outras chegarão depois de amanhã, na Embrapa Vivinho, agora em junho de 2021, para elaborar vinhos finos. São várias variedades, são 8 variedades, nós estamos testando naquela condição. Plantio espaldeira, da mesma forma no Cerrado brasileiro, aqui com potencial muito grande. No Nordeste, nós temos uma região a 1.100 metros, que é a Chapada Diamantina, onde a vista tradicional da Chapada, que vocês podem ver aqui, a condição climática que mostra que essa colheita entre junho e agosto é quando ocorrem as menores precipitações, temperaturas bem baixas também nessa condição. Em 2011, um projeto em parceria com o governo da Bahia, com a Secretaria da Agricultura de Morro do Chapéu, na Chapada, nós plantamos 10 variedades em espaldeira, variedades da Vitácea, 10 variedades em 2011, e os resultados são muito interessantes. Hoje a região tem cerca de 10 hectares, essa vinícola aqui tem 5 hectares, e produz vários vinhos, entre espumantes, vinhos brancos e vinhos tintos, a vinícola Vaz, em Morro do Chapéu. Uma vista da região, visitamos em 2018, e o enoturismo está aumentando muito nessa condição. Depois, na mesma Chapada Diamantina, uma grande fazenda também, Fazenda Progresso, com 30.000 hectares, em Mucugê, uma região produtora de café. Aqui dá para ver produção de batata e café, o café é irrigado por pivô central, beneficiamento. Aqui uma produção grande de batata, resolveram plantar uvas para vinho. Está aqui o projeto, hoje tem 52 hectares, plantarão mais 8 em 2021, para fechar em 60 hectares o projeto. Aqui está a vinícola e o hotel, um hotel grande que farão aqui um complexo enoturístico. Os vinhedos em 2020, uma altíssima produção, depois fizeram um raleio, um desbaste de cacho para diferentes tipos de vinhos. Os vinhedos aqui sendo colhidas em maio de 2021, viu, uma uva branca, uma vista da região, os vinhedos. Aqui é o modelo arquitetônico, aqui já é vinícola natural, foto da vinícola, aqui o projeto enoturístico. E a vinícola agora em 21, com toda a estrutura de elaboração, tanques de inox, barricas de carvalho. E quais variedades estão sendo usadas para essas condições de vinhos de inverno do Cerrado, da Chapada Diamantina? Syrah é a mais importante, que se adapta muito bem rapidamente, mas depois Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec também tem respondido muito bem. É importante usar essas variedades Cabernets, porque Cabernet Sauvignon é a variedade mais procurada no mundo. Para vinho tinto, a referência é Cabernet Sauvignon. Então, mercadologicamente dizendo, é importante ter essas variedades para que
o público jovem que não conhece muito de vinho, ele quer pedir um vinho tinto, a referência é Cabernet Sauvignon. Da mesma forma que para vinho branco, a uva mais usada e reconhecida é a Chardonnay. Outras variedades têm sido usadas com sucesso, como Sauvignon Blanc, Viognier e a Chardonnay, que é usada tanto para vinho tranquilo, que é vinho sem gás, ou para espumantes também. Então, essas são as variedades que são usadas. Outras estão em testes pela Ipamig de Caldas, como Tempranillo, Mourvèdre, e outras variedades que estão respondendo muito bem a essa condição de vinhos de inverno. Bom, alguns detalhes agora, a vitivinicultura do Cerrado brasileiro. O que nós podemos dizer? O potencial é imenso para a produção de uvas e vinhos de inverno nessas condições. Da mesma forma para sucos de uva. Pelos primeiros resultados que nós observamos em Minas Gerais, em São Paulo, Goiás, no Distrito Federal, Rio de Janeiro, na Bahia, na Chapada Diamantina, essa atividade será muito valorizada. Ela poderá transformar essas regiões. Mas não se deve ter pressa. A videira é uma planta que pode durar 20, 40, 50, 100 anos, mas não se pode ter pressa, né? Nessa questão de vinhos de inverno, a primeira poda, a primeira colheita ocorre 3 anos depois, a primeira colheita, depois do plantio, mas não se deve usar nem a primeira e nem a segunda safra. Ou seja, a primeira produção que se pode contar para o mercado são 4, 5 anos depois de plantio, né? Então a primeira venda de vinhos ocorre 4, 5 anos após o plantio, aos 3 anos tem a primeira, na segunda as videiras estão indo em formação, na terceira a safra pode se comercializar, né? Justamente para não queimar, para não comprometer a qualidade, um rótulo que se queira lançar, porque o potencial da videira, primeiro ela vai se instalar radicularmente, metabolicamente, fisiologicamente, depois é só cuidar. A videira é de muito fácil adaptação a diferentes climas, como eu mostrei, não pode ser muito úmido, solos, não tem uma barreira física com 1 metro, 1,20 m, facilmente dá para produzir, o solo não precisa ser tão fértil como ocorre para grãos, etc. Então, a videira se adapta a muitos tipos de solos. Então, os vinhos, o que nós estamos vendo nos últimos 10, 12 anos, são vinhos de elevado valor agregado. Vinícolas estão vendendo os vinhos mais baratos aí a R$80, estão chegando a R$500, R$600, estão faturando bastante justamente nessa condição de vinhos de inverno. E acontece o quê? O enoturismo é estimulado. Será um propulsor da economia na região, mais do que qualquer outra atividade agropecuária e industrial. Não tem uma outra atividade agropecuária industrial no Brasil que atraia tanto turismo quanto o setor de vinhos. O exemplo está na Europa, está na Califórnia, está no Chile, na Argentina, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. O ano inteiro tem turismo. Nós temos aí o problema da pandemia, mas o turista ele vai naquele lugar conhecer, degustar o produto daquela região, ele vai comer a comida típica daquela região, ele vai comprar o artesanato, promover a cultura. Então, é um divisor de águas. Então, a atividade vitivinícola tem esse grande potencial. Eu costumo dizer, comparando com soja, com boi, com produção de leite, tudo é importante. Os grãos para o Brasil, a soja, o algodão, etc., milho, mas ninguém vai visitar uma região de produção de feijão, de milho, de arroz, a produção de bovina, ovina, etc. Agora, todo mundo vai visitar uma região produtora de vinhos. Então, é fundamental ter essa visão de enoturismo, que o enoturismo e a enogastronomia andam juntos. O que se tem que fazer como desafio e oportunidades? Incentivar a produção, a introdução de videiras, né, em diversas regiões do Brasil, seja por produtores individualmente, seja por associações de produtores, mas é caro. Para plantar 1 hectare em espaldeira, com irrigação, o custo está em torno de 100 mil, 120 mil reais para plantar 1 hectare, contando com as mudas, tudo pronto. Para vinificar 1 hectare, o gasto vai ser entre 150 e 200 mil reais para se fazer uma vinícola. Enquanto que para vinificar 5 hectares, o custo pode chegar a 300, 400 mil, dependendo dos equipamentos, até 2 milhões. Então, tem que pensar se vai um produtor plantar sozinho e começar a beneficiar, ou se associar numa região e todo mundo tentar produzir, né? Então, a vitivinicultura, ela promove o enoturismo e a enogastronomia. Ela é altamente agregadora e atrativa de novos investimentos. Por exemplo, investimento da construção civil, infraestrutura, hotéis,
restaurantes, empresas de turismo, estradas, pontes, locação de veículos, promoção do artesanato e cultura local, receptivos das vinícolas. Então, é uma modificação total. O enoturista, ele vai lá naquela região que produz vinho. É impressionante pelos exemplos que nós temos ao redor do mundo. E aqui no Brasil, na Serra Gaúcha e no Vale de São Francisco também. Perdão. Deve haver também um treinamento de sommeliers, garçons da região, para que se faça um serviço adequado, temperaturas de vinhos brancos que não podem ser servidos quentes, da mesma forma os tintos não podem ser servidos gelados, enfim, coisas básicas que, para quem entende de vinho, para quem vai visitar, é muito importante esse serviço. Formação de alunos, né, enólogos, nós temos os tecnólogos em viticultura e enologia, exemplo do IFE, o Instituto Federal, nós temos em Bento Gonçalves, nós temos em São Roque, Rio Grande do Sul, São Roque, São Paulo, Pelotas, Rio Grande do Sul, Petrolina, Pernambuco. Então, nessas cidades nós temos os IFES que formam os tecnólogos, né? Bem como o SENAC, SENAI e universidades promovem a formação de alunos. Como eu disse, a união do setor é muito importante, associações de produtores, nós temos exemplos aqui na França, como o CIVC, Conselho Interprofissional de Vinho da Champagne, o CIVB, Conselho Interprofissional do Vinho de Bordeaux, do Rio Grande do Sul, a Provale, tem a DO, Vale dos Vinhedos, Pernambuco, Bahia, nós temos o Vinho VASF, que fez o pedido da indicação de procedência em 2020, está para sair esse ano. Minas Gerais e São Paulo, nós temos a Amprovin, que o Murilo, enfim, uma associação de produtores do Cerrado. É muito importante se estruturar, não pensar em competição entre produtores, e sim pensar em união, um conjunto, uma organização setorial que vai em busca de melhorias, né? O que se deve fazer? Buscar a IG, a indicação geográfica dos vinhos do Cerrado, a partir do momento que esses vinhos estão no mercado, que eles representem uma importância socioeconômica para o Brasil. Nós temos toda uma listagem de demandas que o INPI solicita para comprovar a importância socioeconômica, a área delimitada, as condições climáticas, pedológicas, as variedades autorizadas, a tipicidade dos vinhos, enfim. Então, buscar a IG dos vinhos do Cerrado, a partir do momento que isso estiver bem aceito e conhecido pela sociedade, e também de outras regiões produtoras. Como eu disse, é uma organização setorial, o setor se organiza, que vai em busca de melhorias da qualidade, do potencial das uvas, aumenta a notoriedade dos produtos, o valor agregado, a lei da oferta e procura, muita gente procurando, o preço vai aumentar. É o marketing gratuito que o país faz pelo setor. Nós temos várias indicações no Brasil, como cafés, nossas cachaças, camarão, calçados, carnes, mas de vinhos são diferenciados. Nós temos umas 6 outras, eu vou mostrar daqui a pouco, mas é um processo muito importante, que tem que ser, inclusive, feito para outras frutas do Brasil. Nós temos uma fruticultura muito pujante em várias regiões, então uma indicação geográfica, como é feito no modelo europeu, é muito importante. O Brasil anda valorizando muito, nós temos muitos pedidos, isso é muito importante para que isso se desenvolva, mas principalmente o setor do vinho é fundamental buscar uma indicação geográfica de vinhos. Um apoio governamental também, porque os impostos de vinhos nacionais aqui são muito elevados. Nós pagamos na gôndola do supermercado cerca de 54%, 56%, depende do estado, enquanto que o vinho importado que a gente compra na gôndola, nós pagamos aí 18%. Então é muito grande a diferença e por isso que nós temos que aí tentar convencer, mostrar para o governo que um apoio governamental ao setor, isso pode ser conseguido melhorias e estimular o desenvolvimento muito maior, trazendo, como eu mostrei, investimentos e outras atividades, etc. Né? Considerações finais. Então, a Serra Gaúcha, como eu falei bastante, é um exemplo para o Brasil, que deve ser levado para todas essas regiões, principalmente do Cerrado, que está começando agora. Adotou a atividade vitivinícola, implementou as IGs. O que aconteceu? Melhoria da qualidade dos produtos, a tipicidade, valorização dos produtos, promoção do enoturismo e da enogastronomia. Os vinhos de inverno do Cerrado terão, sem dúvida, elevadíssimo valor agregado. É preciso estimular, mostrar para os produtores, ou associação de produtores, onde conseguir as mudas, toda a informação técnica que nós podemos ajudar. A Embrapa Vivim está à disposição e eu tenho certeza que vai mudar a história da região, viu? O Brasil é o único país do mundo que nós temos essa diversidade, por ser um país continental, os 3 tipos de vinhos e 2 tipos de sucos, né?
Qualidade, quais os melhores vinhos? Do sul, do sudeste, do centro-oeste ou do nordeste? Pouco importa. Isso não vem ao caso. Todos são importantes. Como, da mesma forma que se produz vinhos no mundo inteiro, pode ter uma rixa entre uma região e outra, mas o importante é a tipicidade. O que importa? Produtos com qualidade, originalidade, com tipicidades únicas e distintas que representem uma identidade regional, de acordo com cada terroir nas diferentes regiões do Brasil. Isso que é importante. Cada produto tem que ser explorado da melhor forma, a uva na colheita para fazer aquele tipo de vinho que se queira e ter uma qualidade que o consumidor vai reconhecer. Então são produtos, perdão, são produtos para diferentes tipos de bolsos, né, e paladares. Nós temos vinhos bem baratos, a faixa de 12, 13, 15, 20 reais, e nós temos vinhos de 800 reais, de 900, de 1.000 reais no Brasil. Aí depende de cada um encontrar aquele produto que lhe agrada. Mas nós temos que valorizar os vinhos e sucos brasileiros. Então, como perspectivas, aqui em roxo nós temos as 7 indicações geográficas já reconhecidas, a IP Campanha Gaúcha, que foi em 2020, IP Altos Montes, Pinto Bandeira, Monte Belo, Vale dos Vinhedos, Farroupilha, Vale da Uva Guete, em Santa Catarina. A DO Altos de Pinto Bandeira está em vias, da mesma forma que Vinhos de Altitude Santa Catarina, e Vale de São Francisco, que foi enviado para o INPI em dezembro de 2020. Esperamos que até 2021 seja reconhecida a IP do Vale de São Francisco. Então é fundamental nós estimularmos os produtores para buscarem a indicação geográfica para os vinhos e para frutas, de maneira geral. Todo produto da agropecuária poderia ter essa organização que faça uma solicitação junto ao INPI. O que se busca também no futuro? Nós temos que promover a viticultura de precisão e a enologia de precisão. O que é isso? Isso é trabalhar por parcela. Como eu disse, aquela variabilidade de grandes solos, meio hectare, 1 hectare, 5 hectares, 10 hectares, é muito grande. Aqui à esquerda vocês estão vendo uma água disponível no solo, que ela é diferente, o NDVI, que é o índice de vegetação, muda a cor, é diferente, a produtividade, que é diferente, e a qualidade da uva. Onde está muito vermelho, tem mais açúcar, tem mais antocianinas, é melhor para fazer um vinho com maior valor agregado. Onde está azul, verde, tem que se fazer um outro vinho, mais jovem. Então, cada parcela tem que ser estudada especificamente. Aqui, esse exemplo aqui é lá no Vale do Napa, na Califórnia, nos Estados Unidos, nós temos as várias parcelas e se mostra aqui o vigor, o NDVI, onde nós temos os altos vigores, os médios e baixos, e as vinícolas fazem colheitas seletivas. Em 1 hectare você tem que dividir em 3 lotes, jamais colher 1 hectare sozinho e vinificar tudo da mesma forma. Então isso tem que ser estimulado no Brasil, tem que ser feito no Brasil, muito pouco é feito, algumas vinícolas adotaram, mas isso nós temos que estimular cada vez mais a adotar a viticultura de precisão e a enologia de precisão. Bom, nós temos vários parceiros, instituições internacionais, a Share Unesco, a OIV, GESCO, financiadores de projetos CNPq, FINEP, FACEP, FAPESP, universidades, Instituto Federal, enfim, nós temos vários parceiros, porque ninguém desenvolve pesquisas sozinho. A Embrapa Cerrado está no Distrito Federal e é muito fácil os produtores solicitarem apoio. Nós da Embrapa Vivinha aqui de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, estaremos à disposição para contribuir com informações e colaborar com o desenvolvimento dessa atividade vitivinícola para os vinhos de inverno, que eu particularmente tenho muita confiança que vão mudar a história do Brasil e do mundo. Esses vinhos vão entrar em mercados internacionais, quando os consumidores asiáticos, europeus, americanos conhecerem esses produtos, nós teremos vinhos com altíssimo valor agregado, eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu permaneço à disposição, quaisquer dúvidas, vai ser um prazer discutir e contribuir com os produtores daí da região. Muito obrigado pelo convite, parabéns aí pela organização do evento, sucesso aos produtores, boa sorte, que promovamos aí o plantio de videiras cada vez mais no Distrito Federal, no Cerrado Brasileiro, cujos resultados têm sido muito interessantes. Muito obrigado. Saúde a todos e até uma próxima. Obrigado.
Muito obrigado por essa sua excelente apresentação, doutor Juliano. É uma satisfação recebermos essas informações e também que fiquemos com essa apresentação gravada no YouTube para podermos também revisitar, né, todas as informações muito interessantes aí. Queremos também compartilhar a presença aqui de pessoas de todo o Brasil, do Mato Grosso do Sul. Estou vendo aqui Brígida Gonzalez, do Paraguai, pessoal Arnaldo Augusto, da Emater DF, Jane Vielma, da Universidade Federal do Mato Grosso, e, além dos nossos colegas da Embrapa Cerrados e outras unidades da Embrapa. Também temos aqui Paulo Ricardo Pastore, de Rondônia, firme e forte aí, Paulo Ricardo, pessoal da Emater DF também. Então, temos participantes de muitas regiões. E de pronto, então, agora nós vamos iniciar o nosso debate aqui, trazendo algumas perguntas para o doutor Juliano. E vou começar com a seguinte pergunta que nos chegou aqui. Doutor Juliano, em uma região onde não tem uvas, o que é preciso um produtor rural fazer para decidir em plantar videiras? Vai aí, doutor Juliano. Obrigado, João, pela pergunta. Bom, a videira, na verdade, tem que se realizar teste, né? Eu sugiro que o produtor não plante uma área grande, 1 hectare, 2, 5, de uma vez. É ideal que ele plante um pequeno pomar, eu diria 50 plantas de cada variedade, para poder testar. Apesar da videira ser uma planta altamente adaptável a vários tipos de clima e solo, como eu disse, né? Não tendo uma barreira física que impeça aí o sistema radicular a se desenvolver, tendo aí 30, 40, 60 metros de profundidade, a videira vai se desenvolver e vai produzir. É uma trepadeira. Antes, a colheita das uvas do passado eram feitas nas árvores, escadas de 5, 10 metros, que ela subia na árvore e a colheita era lá em cima. Para matar uma videira é a coisa mais difícil que tem. Então, o homem domesticou a videira, colocou em sistema de condução, espaldeira, etc. E aí ele vai e modula, irriga e aduba de acordo com o tipo de vinho. Então, ele tem que plantar. O maior gargalo hoje são mudas. Não tem muda no Brasil. A demanda está sendo altíssima para todo tipo de vinho, seja aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Vale do São Francisco, Minas, São Paulo, Distrito Federal. Vários produtores estão procurando e não tem mudas, não tem mudas. Eu estou até passando contatos do exterior. Mas o primeiro passo é reservar mudas, que são bastante limitadas, e depois implantar uma pequena área para poder fazer teste de adaptação. Mas sabendo que essa condição de inverno já nos traz muito bons resultados, podem ser extrapolados. Aí escolher onde plantar na propriedade. Normalmente uma exposição norte é melhor para o plantio em espaldeira, um terreno em declive, jamais plantar na baixada. Então tem vários fatores que têm que ser escolhidos na propriedade, mas os fatores limitantes são muito pequenos. Pode ser plantada num solo pouco fértil, um solo pobre, que tem que ser corrigido, mas diferentemente de grãos, etc., a videira se adapta a muitos tipos de solos, inclusive com muita pedra. Viu, João? Tá bom, muito obrigado, Juliano. Nós agradecemos também a presença do Nilo Bragnovo, extensionista do IDR do Paraná, município de Guaratuba. Seja bem-vindo a esse evento. E agora uma outra pergunta, doutor Juliano. Quais os porta-enxertos mais indicados para as viníferas, para vinhos de inverno? É do Luiz Fernando Cardoso Campos. Perfeito, Luiz. Obrigado pela pergunta. Então, isso é outro fator que tem que ser escolhido. Depende do tipo de vinho que se queira elaborar. Por exemplo, para vinhos espumantes, sejam brancos ou rosés, que normalmente nós usamos aí Chardonnay, Pinot Noir, você pode aumentar a produtividade. Então você pode colocar um porta-enxerto mais vigoroso, como por exemplo os IACs. O IAC 572 é o mais vigoroso de todos. Normalmente nós não recomendamos. Pode ser o 313, que é o segundo, ou o 766.
que é o mais baixo vigor dos 13 IACs. Então o IAC 766 pode ir muito bem, mas o Paulsen tem ido muito bem, vários têm sido testados, mas normalmente os IACs para espumantes. Para vinho branco, então para espumantes nós podemos chegar aí a 10, 12 toneladas hectare, que vai dar 8 mil garrafas, 10 mil garrafas. Para vinho branco tranquilo, pode ser de 8 a 10 mil quilos por hectare, então de 6 a 8 mil garrafas. Tintos de alto valor agregado que nós estamos vendo aí no Cerrado, nos vinhos de inverno, entre 4 e 6 mil garrafas por hectare. Então depende do tipo de vinho, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é o Paulsen o mais indicado, porque ele é tolerante à fusariose. Mas isso é um outro trabalho também. Como demora muito o resultado, primeira colheita com 3 anos, alguns resultados que foram conseguidos em outras regiões, o pessoal da Ipamigna de Caldas tem muitos resultados com porta-enxertos, publicações com teses, doutorado defendidas. Nós fizemos alguns testes também na Chapada Diamantina. Essas informações podem ser levadas e usadas para essa condição. Mas importantíssimo a escolha do porta-enxerto em função do tipo de vinho, se é espumante, branco, tinto, que se vá elaborar. Juliano, na pergunta anterior, o senhor comentou sobre a questão de mudas no Brasil. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta, então. Se é fácil de conseguir, eu já vi que o senhor falou que não está tão fácil de conseguir as mudas, mas e a Embrapa está vendendo mudas? A Embrapa vende mudas? Excelente colocação, João. A Embrapa não vende. Nós temos vários parceiros que são credenciados, que indicamos, podemos passar aí para vocês da Embrapa Cerrados, para divulgar para os ouvintes, para os produtores, mas nós temos algumas empresas referência no Brasil. Materiais nossos, que são livres de vírus, materiais de qualidade, são disponibilizados para os viveiristas, e aí sim os produtores compram diretamente dos viveiristas. Mas como eu disse, a demanda está tão grande, que não se está conseguindo. Produtores querem plantar 10 hectares de uma vez, não tem muda. As reservas estão já completamente esgotadas para 2021, que o plantio é agora em agosto, setembro, 2022 também. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indicando aí viveiristas do hemisfério norte, onde a janela de distribuição de mudas é em dezembro, janeiro. Nós temos aí, eu tenho passado 10 contatos na França, na Itália, na Espanha, Portugal, Alemanha e Estados Unidos. Nesses 6 países tem aí a possibilidade de importação direta. Vários produtores, viveiristas desses países já têm uma experiência muito grande. Várias empresas do Brasil já importaram. Então é muito fácil, é muito simples entrar em contato diretamente com esses viveiristas do hemisfério norte e adquirir as mudas para plantio agora no final do ano. Mas aí atrasa um pouquinho o plantio, porque o ideal de plantio é justamente agora, nesse período que nós estamos aqui no hemisfério sul, depois do inverno. Obrigado. Realmente a gente está verificando a grande procura e a expansão desse setor aqui no Brasil. Doutor Juliano, 2 perguntas em uma. Quanto tempo depois do plantio de videiras tem a primeira colheita de uvas? E para vender os vinhos, pode usar a primeira safra? Pois é, João, e essa é uma questão que muitos produtores que começam nos fazem, né? Se vai usar rapidamente a produção para vender. Na verdade, não se pode fazer isso. Eu me lembro de uma visita ali, numa vinícola ali no sul de Minas, e eles queriam colocar já a primeira safra nessa comercialização mensal que tem várias empresas que comercializam vinhos para assinantes, né? E aí o preço é muito lá embaixo. E aí até eles não fizeram isso e depois ganharam prêmios em concursos em Londres e em vários lugares. Ou seja, não se pode ter pressa para colocar vinhos no mercado. Não se pode. Jamais. Quem tem pressa na agricultura tem que ir plantar outro tipo de produto, né? Culturas anuais, que feijão com 3 meses da colheita, etc. A videira, para você ter uma ideia, na Europa, na França, ali os vinhos de Bordeaux, que eu tenho comparado esses vinhos de inverno, serão os vinhos de Bordeaux aqui no Brasil,
Normalmente uma vinícola faz 2 vinhos, o vinho A e o vinho B. O A é o prêmio. A uva usada para o vinho prêmio, ele só após 10 anos. Então, é a 7ª colheita. 10 anos depois do plantio, que as vinícolas ali de Bordeaux, que eu tenho bastante experiência, passei 4 anos lá, acompanhei 3 safras, usam para o primeiro vinho. Então, como acontece no Cerrado, no sul de Minas, aqui no sul, depois do plantio são 3 anos para a primeira colheita. Jamais usar a primeira, jamais usar a segunda para colocar no mercado. A primeira você vai doar para os familiares, para os amigos, vai beber a primeira produção. A segunda pode fazer um vinho que vai ser, se for vendido num rótulo que não é o rótulo que se espera da empresa, a partir da 3ª safra, ou seja, no 5º ano, aí sim, pode pensar, jamais em vinho de guarda, em vinho jovem, que não tem potencial para passar em barrica, se colocar vai ficar meio desequilibrado, e aí sim, vai no 6º, 7º, 8º ano, assim por diante. E outra coisa, depois de engarrafado, as vinícolas têm muita pressa de colocar no mercado. Exemplos de produtores de vinhos de inverno, ali de São Paulo, ali da Chapada Diamantina na Bahia, de Goiás, o que eles fazem? Depois de engarrafado, esses vinhos têm que ficar pelo menos 6 meses deitados, esperando, envelhecendo, amadurecendo na adega. Tem vinícolas que colocam o vinho para o mercado 2 anos depois do engarrafamento. E aí, esse é o pulo do gato. Se você vender um vinho rapidamente depois de engarrafado, ele vai estar meio desequilibrado, você vai queimar o rótulo. Então não se pode ter pressa, principalmente para esses vinhos de inverno, que eu tenho conversado muito com o pioneiro disso, meu primeiro orientador, o Murilo, esse pescador de Epamig, ele concorda, ele desenvolveu isso e está completamente de acordo. A qualidade que vem do primeiro que ele produziu, primeira estrada, a coisa vem aumentando muito. E quando o asiático, o europeu tiver acesso a esse vinho que não está tendo, a procura vai ser muito grande. Por isso, e a lei da oferta e da procura. Quando se procura muito, não tem tanto produto, o preço vai lá para cima. Isso que vai acontecer com esses vinhos de inverno nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. Então não se pode ter pressa. Tenham calma, podem entrar nesse mercado. O consumo no Brasil está aumentando muito. O Brasil foi o que mais aumentou no passado, mesmo em pandemia. Dos 47 países da OIV, o Brasil faz parte, que é a Organização Internacional da Vinho e do Vinho, o Brasil aumentou em 18%. O consumo do ano passado passou de 2 para 2,6 litros per capita. Aumento tremendo. Só os primeiros 3 meses desse ano aumentou em 46%. Então, ou seja, o brasileiro está vendo que vinhos aqui do Brasil estão com excelentes qualidades, estão correndo atrás, e essa questão aí no Distrito Federal, no Cerrado Brasileiro, isso vai mudar a história do Brasil e do mundo, viu, João? Podem escrever isso aí. Pode estar gravando, né? Pode deixar gravado, depois vocês não vão me chamar de mentiroso, eu tenho certeza absoluta. Maravilha. O doutor Juliano sempre muito motivado com a vitivinicultura no Brasil. Doutor Juliano, nós recebemos aqui a participação do Jairo Vaz, lá da Chapada Diamantina, lhe parabenizando por essa excelente apresentação. Obrigado, Jairo. E vamos a mais uma... O Jairo Vaz desculpa, deixa eu te cortar. O Jairo Vaz, eu quero mandar um abraço para ele então também, que é pioneiro lá na Chapada. Começamos juntos em 2009, lá em Morro do Chapéu, fizemos os testes, deu muito certo. Depois outra vinícola de Mucugê, ele tem a vinícola lá que eu mostrei, Vinícola Vaz, com 5 hectares, vendendo tudo que tem. Eu falo para o Jair, não venda rapidamente, espere e aumente o preço, que vai vender do mesmo jeito. Então o Jair é um exemplo, parabéns a ele e muito boa sorte lá na Vinícola Vaz, em Morro do Chapéu. Desculpa, João. Olha só, que beleza, hein? É uma informação que eu não sabia aí, foi excelente a sua participação agora. Aqui o Antônio Cortada, ele pergunta o seguinte: há referência de vinhos no Mato Grosso do Sul? Bom, obrigado pela questão. Eu desconheço, se tiver até, nós precisamos atualizar nessa publicação que eu mostrei, que nós fizemos ali em 2020, o colega Jorge Tonieto, eu, Murilo, fez parte, justamente, não foi, se não me engano, cadastrado nenhuma empresa no Mato Grosso do Sul. Se tiver, por favor, nos atualize, que é importante isso, né? Eu acho que está na mesma condição também, nesse centro do Brasil. Pode-se buscar ali produção de vinho de inverno,
Eu tive uma visita aí no final de semana passada, sexta e sábado, de um grande amigo de Lavras, Minas Gerais, que tem lá mais de 5 mil hectares de soja, 8 mil cabeças de boi, e eu incentivei ele lá de Amambai, Mato Grosso do Sul. Plante videira lá, plante 1 hectare, que você vai ganhar muito mais dinheiro do que soja e boi. Ele falou, olha, o problema é o 2,4-D. Realmente é um problema sério, que tem causado muito problema com vinhedos ali na campanha gaúcha, aqui no Rio Grande do Sul, a deriva da aplicação na soja, mas tem que ser feito barreiras, né? Ou plantar em altitude a videira, longe da soja. Então, se tiver, Antônio, por favor, nos atualize aí, mas eu vejo com muito bons olhos essa condição central do Brasil ali para vinhos de inverno. Não pode tentar produzir vinho de verão, colheita tradicional de dezembro, janeiro, fevereiro, março. Vinhos de inverno. Essa condição desenvolvida pelo Murilo, pelos colegas da EPAMIG lá de Caldas, que vai revolucionar o mercado brasileiro e internacional. Céu azul, não tem uma gota de chuva, amplitude térmica, algumas regiões dão geada pela manhã, mas chega a 20 graus, não tem problema nenhum, a videira não causa problema nenhum. Essa geada dramática que nós vimos aqui no Brasil, né, esses últimos 15, 20 dias, dizimou cafezais ali em Minas Gerais, São Paulo, vários cultivos aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, para a videira não tem problema nenhum, porque ela está em dormência ainda. Então é uma atividade que pode ser justamente introduzida também no Mato Grosso do Sul, como outros estados ali do Centro-Oeste e do Sudeste já estão, outras regiões, mas justamente testar, plantar um pouquinho, um pomar pequeno, testar e depois ampliando a área. Obrigado, Antônio, e obrigado, João. Juliano, aqui, já continuando nesse assunto de regionalidade da cultura, nós recebemos aqui uma pergunta do Paulo Ricardo Pastore, é a seguinte, ó, para o clima amazônico, quais as variedades mais indicadas, visto que no Brasil ainda não temos variedades resistentes à alta umidade? Excelente questão do Paulo. Eu, particularmente, já fui consultado por 5 produtores que me ligaram de várias regiões do norte. Como eu respondi para o colega lá do Mato Grosso do Sul, desconheço, não sei se tem vinhedo, eu desconheço ainda lá no norte, mas eu recomendei para esses que me consultaram introduzir primeiramente as vites labrusca, né? Uma Isabel para testar, que essas labruscas são muito tolerantes, né, a doenças fúngicas, tem que se fazer um tratamento também, mas muito menos que as viníferas, tanto para mesa quanto para vinho fino, elas são muito, muito suscetíveis à doença. E aquela condição amazônica de alta umidade, eu não sei se seria possível, tem que testar. Então, começar com uma Isabel primeiro, que ela pode ser usada, tem tripla finalidade Isabel, uva de mesa, uva de suco, uva de vinho. É muito vendida ali, perto do Natal, em Minas e São Paulo, naqueles caminhões da beira da estrada, Isabel, bem como Niágara e outras, e ela é feita vinho de mesa, vinho comum, e também suco de uva. Agora, nós temos alguns ensaios aqui na Embrapa Vivinho, o colega Léo Duque, pesquisador que coordena, nós estamos testando novas variedades introduzidas aqui na Embrapa Vivinho, que são mais resistentes a doenças, principalmente a míldio e oídio, que são as duas principais doenças. Em alta umidade é o míldio, e em seca, em temperatura elevada, é o oídio. Mas no caso da Amazônia, o problema vai ser maior o míldio e a botrytis, que é a podridão durante a maturação da uva. Então nós estamos testando algumas variedades aqui e esperamos aí, começamos aí o ano passado, esperamos que os próximos 2 anos aí, estamos testando Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e outras, esperamos que tenhamos aí algum resultado promissor para variedades que são mais tolerantes a doenças fúngicas do que as tradicionais encontradas atualmente no mercado. Mas é um problema, em região muito úmida, realmente as viníferas, as europeias, são problemáticas. Eu sugiro começar com um pouco da labrusca e depois testar um pouquinho de alguma variedade, e quem sabe esses resultados nossos aqui da Embrapa poderão ajudar produtores de regiões com uma pluviosidade bem mais elevada, como é o caso do norte do Brasil. Obrigado, Paulo. Juliano, eu tenho acompanhado aqui as participações e estou vendo a participação aqui de Paulo Mocelin, que tem já postado alguma coisa aqui. Ele faz um comentário que eu achei interessante, olha aqui, ó.
A China vai produzir muito vinho nos próximos anos, mais que a França. Muitas vinícolas da França, na China, estão comercializando vinho. E aí, a posteriori dessa pergunta, aliás, dessa colocação do Paulo Mocelin, eu faço a seguinte pergunta para você. O Brasil pode se tornar referência na produção de vinhos? O que falta ainda para nós aqui? Obrigado pela colocação, João, do Paulo. É verdade. A China, por ser um país continental também, tem uma dimensão muito grande igual ao Brasil. Mas só que o inverno lá é muito rigoroso. Muitas videiras lá, elas têm que ser cobertas no inverno com terra. A poda é completamente diferente. Eles podam rente ao solo, cobrem com um montículo, porque senão as nevascas poderiam matar as plantas. Então é uma condição muito extrema na China que tem. Realmente eles estão copiando vinícolas de Bordeaux e da Itália, as renomadas do Velho Mundo, e colocando lá na China. Mas normalmente acontece uma produção. Estão investindo pesado, certamente vão passar todos os países tradicionais. Se não me engano, está em terceiro lugar, segundo os últimos dados da OIV. Vão produzir muito. Eu já degustei vinhos chineses, estão muito bons. Vão participar muito forte do mercado. E o Brasil, eu não tenho dúvidas, viu, João? Tanto vinhos tradicionais do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vinhos do Paraná, que são vinhos colhidos aí entre dezembro e março, abril, estão ganhando muito espaço. O consumidor está encontrando nesses vinhos, vendo que vinhos do Brasil são muito bons também. Por exemplo, a safra do ano passado, 2020, ela foi a melhor da história do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, nas várias indicações geográficas, seja aqui no Vale dos Vinhedos, na campanha. A qualidade está fantástica. Vinhos do ano passado daqui, muitos já entraram no mercado, espumantes, vinhos jovens, etc. Vinhos de guarda do ano passado vão entrar no mercado somente em 2024 ou 2025, porque vão passar 2 anos em barrica, depois vão ficar mais 2, 3 anos na adega esperando. Muitas vinícolas que eu tenho conversado, e degustamos vários aqui, da safra passada, eles vão chegar no mercado a mais de R$1.000, R$1.000, R$2.000, R$3.000 a garrafa. Então a safra do ano passado foi histórica, como tem acontecido em outras regiões. E essa questão de vinho de inverno vai desenvolver bastante, mas um problema sério no Brasil, que eu falei na apresentação, é a tributação, né? Uma tributação que faz com que esses vinhos cheguem para nós muito caros. Bom, da mesma forma que vinho, cachaça, cerveja, vodka, uísque, vinho entra na tributação tradicional de bebida alcoólica. Vinho não é alimento em lugar nenhum do mundo. Na Europa não tem, tentaram passar, não conseguiram. Mesmo nos países tradicionais, França, Itália, Espanha, não entra com alimento, mas entra com a tributação muito abaixo. Por quê? É um subsídio do governo, sabendo que o retorno é justamente o enoturismo. Então, nós pagamos lá na gôndola da Europa 18%, 20% do preço do vinho, de imposto. Aqui no Brasil é 56%. E o vinho importado que entra aqui, nós pagamos 18%. Ou seja, as vinícolas falam assim, por que o governo não abaixa de 56% para 28%? A metade da tributação já ajudaria muito o setor. Isso ia aumentar muito o consumo de vinho nacional. Exemplo, uma gôndola de supermercado tem 10 gôndolas, 8 são de vinho importado. Podem observar nas cidades dos ouvintes que estão fazendo parte desse evento. 8 são de vinhos importados, 2 são de vinhos nacionais. E o preço justamente é muito mais caro por causa da tributação. Então eu acho que nós temos feito aí alguns trabalhos para tentar esclarecer, mostrar o potencial da atividade vitivinícola, mas não sabemos, é muito difícil reduzir imposto, né? Mas diminuindo o custo de produção, nós estamos testando aí sistemas de condução da videira que podem, comparado com a espaldeira, dobrar a produtividade por hectare sem perder a qualidade. Eu acho que pode ser uma ajuda muito grande para o custo, reduzir o custo de produção, para que esses vinhos cheguem mais baratos ao mercado. Então nós estamos aí numa mudança muito interessante, em anos pandêmicos, né? Foi o ano passado, vai ser esse ano ainda, nós temos visto que o consumo está aumentando muito.
e de vinhos brasileiros, nacionais, finos. Eu acho que é uma tendência, tomara, que se mantenha aí pelos próximos anos. Viu, João? Juliana, eu pude constatar em viagem à França, realmente dentro desse contexto que você está falando, a gente toma bons vinhos lá, são acessíveis assim à população, né? A gente nota isso mesmo, né? Juliano, dentro desse contexto, o que poderia você nos dizer, então, sobre o apoio governamental à vitivinicultura brasileira? E qual é a sua opinião sobre isso? Pois é, justamente isso aí, você que conhece, então, a França, você tocou nesse ponto para mim que é fundamental. Esses países, como Califórnia, como Chile, a Europa inteira, eles visualizam a atividade vitivinícola diferentemente das outras, né? Todas as regiões produzem cerveja, cachaça, vodka, etc. Mas o setor vitivinícola atrai muito mais turistas do que tudo. Não tem uma atividade agropecuária e industrial no Brasil e no mundo que atrai mais o setor de vinhos. Fábrica de cerveja tem visitas, mas não é igual uma vinícola. O produtor vai lá, quer comprar ali o vinho na vinícola, ele vai ficar na região, vai consumir tudo ali. Eu acho que isso é diferenciado. Eu particularmente, tenho assim, conversado com muita gente aqui, a chefia da unidade, para a gente ver se nós da Embrapa Vivinho mostramos aí esse potencial comparativo a outras atividades. Todas as atividades do agronegócio brasileiro são importantes, mas vinho é diferente, como eu disse, gera emprego. Eu tenho esses amigos que produzem soja, uma pessoa cuida de 1.000 hectares, 2.000 hectares, não gera mão de obra, né? E a videira, 1 hectare, gera muito emprego, atrai turista, etc. Então eu acho que o governo poderia reduzir essa tributação, porque o retorno com certeza vai haver, justamente no aumento do turismo, no consumo, na produção de garrafa, de rolha, de rótulo, enfim, é toda uma cadeia que está por trás disso que se beneficia, né? Eu repito, toda atividade do agronegócio é importante, né? Os preços têm que se manter estáveis, nós estamos vendo aí preços explodirem aí de carne, de tudo, né? Vários insumos aí da cesta básica, por causa da pandemia, exportação, dólar alto, etc. Mas nós temos que ver que... e o consumo de vinho aumentando muito mesmo, 46% esse ano em relação ao ano passado. Eu acho que poderia ser diferenciado, tirar vinho do balaio de bebidas alcoólicas, e não entra como alimento, repito, mas é uma atividade que é diferenciada, né? Mas, enfim, não é muito fácil, o setor tem várias associações, várias frentes aí que estão lá dentro do parlamento tentando, mas realmente não é muito fácil. Eu torço para que seja facilitada, seja valorizado, né? Não precisa nem igualar o preço de 18% que paga. Nós pagamos 18% no preço do valor do vinho importado, né? Se for fazer a mesma proporção, não precisaria pagar 18%. O próprio setor pede que caia pela metade, que caia para 28%, já seria um aumento muito grande, uma melhoria muito grande para o setor, para valorizar o produtor brasileiro, né? Então é uma questão meio complexa, que não é simples de resumir, viu, João? Juliano, dentro desse contexto, antes agradecendo a presença aqui, a participação de Ângelo Marcos Souza Gomes, lá de Santa Quitéria, Ceará, eu te faço, dentro desse contexto, a pergunta, e sobre essa questão aí do acordo Mercosul, Comunidade Europeia, isso você acha que será benéfico ao Brasil e ao setor vitivinícola? Excelente pergunta, João, obrigado. Certamente vai ser muito bom para o Brasil, tanto é que vários países da Europa não querem, né? A França principalmente, porque vários produtos do nosso agronegócio vão invadir a Europa com preços muito acessíveis. Agora, para o setor vitivinícola, nós achamos que vai ser péssimo. O que vai acontecer? Vinhos importados que hoje já entram com 18% vão entrar em imposto zero. Você falou que consumiu vinho lá na França a preços bem acessíveis. É isso aí. Com €1, €2, €5, você compra um belo vinho na França. R$30, €5. Esse vinho de €30, ele chega aqui no Brasil, nossa senhora, mais de 100, 200. Então, para o setor vitivinícola,
nós não sabemos o que vai acontecer. O pessimismo é grande. Mas o que está acontecendo? Tem um deputado federal gaúcho que nós até fizemos uma nota técnica há 30 dias atrás para dar subsídio aí à diretoria da Embrapa, a ministra da Agricultura, que ele está propondo a criação do Fundovits, né, do Fundovits. Para ajudar, a ministra já falou várias vezes que nós temos que dar alternativas para o setor de vinhos do Brasil quando esse acordo sair, que vai ser terrível, terrível, terrível. Vai entrar imposto vinho barato daqui. Para a agricultura em geral do Brasil, agropecuária, vai ser excelente, que nós somos muito bons para produzir todos, sejam culturas anuais, os grãos, seja carnes, bovino, ovino, frango, etc. Vai ser muito bom. Agora, para o setor de vinho vai ser terrível. Então, estão se falando em criar esse Fundovits, justamente para dar alternativa para o setor. E nós fizemos uma pesquisa aí justamente para ajudar a Embrapa a subsidiar o Ministério outro dia. Tem o Funcafé. O Funcafé são 5,9 bilhões de reais por ano para ajudar o setor, né? 8 milhões de reais vão para editais de pesquisa anuais, como nós temos os editais da Embrapa com financiamento da Monsanto, etc. Nós temos o financiamento do café, do Funcafé, 8 milhões por ano desse recurso do governo e de bancos, justamente para o produtor não precisar vender o produto dele rápido. Por exemplo, as geadas que tiveram ali no sul de Minas, Três Pontas, Varginha, produtores chorando ali, não tem zero. Eu, por exemplo, nós tínhamos fazenda em Minas, nós produzimos aí quase 5 mil sacas de café por ano. Num ano, meu pai produziu 50, caiu de 5 mil para 50. Nós quebramos praticamente. Então, essa dependência de sol e chuva é terrível. O Funcafé, então, é para ajudar o produtor justamente a não precisar vender rápido a preço baixo. O preço do café teve a 1.080 outro dia, né? Não sei como é que está hoje. Mas esse fundo para a vitivinicultura brasileira vai ser fundamental para a estruturação, melhorias do setor, redução de custos de produção, melhorias da qualidade dos produtos. Enfim, o setor está muito preocupado, Nós esperamos que essa lei proposta aí pelo deputado federal gaúcho passe lá na Câmara, justamente para ter esse apoio que o setor precisa. É um setor que pode ser prejudicado. A grande maioria do Brasil pode ser beneficiada. Para você ter uma ideia, são 40 milhões de hectares de soja no Brasil, 40 milhões de hectares de soja no Brasil, e um PIB de 175 bi. Do café, são 2,4 milhões de hectares em produção e um PIB de 28 bi, sem as cafeterias, mas com as cafeterias são 100 bi o PIB do café. E o PIB da uva, do suco, do vinho, em 75 mil hectares, são 26 bi, como eu mostrei. Ou seja, dá para ver que é uma atividade altamente valorizada, agregadora de valor, atrativa de investimentos, que poderia ser mais ajudada pelo governo. E esse fundo, esse acordo Mercosul, Comunidade Europeia, ele vai ser fundamental. Senão, a coisa vai ficar preocupante para o setor de vinhos do Brasil. Viu, João? Obrigado, Juliano. Vocês veem que as pessoas que estão nos acompanhando, que essa é uma questão muito séria, né, e que vai envolver o setor nos próximos tempos aí. E é aquele negócio, né? Não podemos matar a galinha dos ovos de ouro, né? Temos que cuidar do setor, né? Juliano, aqui nos chega uma pergunta. Poderia falar um pouco do uso de bioinsumos ou insumos biológicos para o fabrico de uva e vinho? O que você pode nos trazer de informações sobre isso? Bom, nós temos vários insumos, não sei que tipo que o ouvinte está se referindo, seja a parte da viticultura ou a parte da enologia. Então, a videira, bioinsumos, que tipo de, não sei que tipo seria, nós temos vários insumos. Assim, hoje nós temos já crescente assim, no Brasil, por exemplo, o uso que popularmente nós chamamos de pó de rocha, né? Então, talvez um pouco sobre isso, sobre os remineralizadores que estão sendo utilizados até muito em culturas extensivas, como a soja, e já em muitas culturas orgânicas e tal, né?
Certo. Bom, a videira, ela tem, dependendo do tipo do vinho, ela tem uma exigência muito baixa em elementos minerais, fósforo, potássio. Potássio é um problema. Potássio em excesso, que é o elemento da qualidade de frutas e hortaliças, se tiver muito potássio, o pH do vinho vai lá para cima, perto de 4. E aí isso reduz a vida útil. O vinho que duraria 10 anos, ele vai durar 6 meses. Então, um problema seríssimo. Então, a demanda maior é mais a parte de matéria orgânica e nitrogenada. Ela é muito pouco exigente. Bom, tem que ter uma condição equilibrada, mas alguns podem ser usados, na minha opinião. É usado muito esterco bovino, cama de aviário, para repor essa composição aí na linha de plantio. Se faz essa cobertura morta, justamente para poder evitar plantas daninhas. Não se planta nada na entrelinha, não se pode cultivar. Muitos usam adubação verde, entrando trator para roçar, gradear. Na verdade, não se pode fazer isso. Isso causa uma compactação na área das raízes, e isso prejudica um pouco também. Então, o manejo é muito particular, de acordo com a declividade do terreno e principalmente o tipo de vinho. Como eu disse, para espumante, dá para aumentar muito a carga 2, 3 vezes mais. A videira, a gente consegue deixar um número de gemas que vão brotar, que vão produzir uva, de 8 a 80. Então, o ideal é reduzir uma fertilidade para vinhos tintos, por exemplo, e brancos de guarda. Podemos aumentar muito a produção de espumante, vinho branco e tinto jovem. Cultivo orgânico da videira é complicado, eu não recomendo. Tem alguns exemplos lá no Nordeste, no Vale do São Francisco, outras regiões. Nessa condição de errado é praticamente impossível, porque o Dormex, que é a cianamida hidrogenada, ele é proibido. Né? Ele é proibido na Europa, na Itália. Aqui se falou em proibir no Brasil. Se proibir, acaba a viticultura do Brasil. Porque no Vale do São Francisco... Juliano, fazendo uma parte aí no que você está falando, até aqui alguém da Agrofloresta, Chácara Rica Floresta, ele entra justamente nesse questionamento que tu estavas comentando aqui, ó. Existe algum produto de indução de brotação que seja permitido no sistema orgânico? Essa falta desse produto é muito prejudicial? Exatamente. Esses cultivos orgânicos no Brasil estão usando extrato de alho. Então, eu acompanhei durante 10, 12 anos lá no Vale de São Francisco. Funciona, mas não é tão eficiente. Não dá para chegar num produto de alto valor agregado com cultivo orgânico. Eu conheço vários produtos, vinhos, que são orgânicos, biodinâmicos no mundo. Eu vou citar só um exemplo. O mais tradicional de todos é o vinho mais caro do mundo, que é o Domaine de la Romanée Conti, na Borgonha. São 0,7 hectares, que ele faz de 3 a 4 mil garrafas por ano. O preço da garrafa está 10 mil euros a garrafa. Ele produz vinhos há 200 anos. Depois de 200 anos que ele fez o mercado, ele faz 3, 4 mil garrafas por ano. Cada garrafa custa 10 mil euros. Isso na fila dos clientes. Cada um tem que comprar 12 garrafas. Não sei se são 1 ou 2 Romanée Conti, 3 de vinho branco, tinto, da mesma empresa. Deve ter uma fila com 30 mil pessoas. Se você quiser pagar 20 mil euros, você não consegue comprar esse vinho. Depois de 200 anos, ele virou biodinâmico. É um vinho de Pinot Noir, é o mais famoso do mundo. Domaine de la Romanée Conti. Então, para aquela condição do hemisfério norte, pode ser viável. Por quê? É diferente o clima de lá do hemisfério sul. O hemisfério norte é o quê? Verão quente e seco e invernos frios e úmidos. A neve lá no hemisfério norte no Natal. Aqui é o contrário. São verões quentes e úmidos e invernos frios e secos. Exceto aqui no Rio Grande do Sul, que chove o ano inteiro. Então, essa condição de usar o extrato de alho, a brotação é heterogênea. Eu acompanhei algumas empresas já, Nordeste e outras aqui, e eu vejo que a qualidade do vinho ela é limitada. Ele vai dar um vinho com muita acidez, pouca composição fenólica, pouca complexidade aromática. O que dá preço em vinho? Tem 2 fatores. O mundo inteiro, todas as vinícolas do mundo buscam 2 coisas
em valor agregado de vinho, preço. Primeiro, complexidade aromática e 2, equilíbrio gustativo. São os 2 fatores. Cor pouco importa. Se ele é branco, meio amarelado, reflexo esverdeado, tinto, se é um tinto vermelho rubi, ou pouco intenso, muito intenso, ele é branco ou tinto, né? Ou rosado. Os mais caros são brancos ou tintos. Mas é isso aí, complexidade aromática e equilíbrio gustativo. Infelizmente, com o cultivo orgânico é impossível, alguém pode me desmentir, mas na minha opinião, eu estou há 23 anos trabalhando com uva vinho, comecei em 98 com o Murilo, eu acho que é impossível no Brasil se produzir um produto com alto valor agregado. Pode ser produzido sim, a videira produz cultivando com extrato de alho, mas vai ter um valor agregado limitado. Eu acho que uma vinícola pode tentar separar, uma parte produz aí um cultivo orgânico e algum vinhedo da parcela, que vai ser um vinho jovem, que não sei se vai ter público para isso, porque nós, infelizmente, brasileiros, não valorizamos muito o produto orgânico. Na Europa, sim. O Reino Unido valoriza muito, a França, a Alemanha compra e paga mais caro, né? E para essa condição do cerrado, eu acho que não vale a pena. Aí serão vinhos de altíssimo valor agregado que são conseguidos somente com o uso do Dormex. Não é tóxico, não vai ficar resíduo nenhum para a uva, para o vinho, só para o aplicador na hora lá, que ele tem que ter o EPI tudo vestido, que vai ser um problema. Mas eu acho impossível produzir vinhos de inverno sem Dormex. Lá no Vale do São Francisco também, e eu tive uma surpresa muito grande quando eu cheguei aqui no Sul, definitivamente em agosto de 2019. A grande maioria das empresas aqui no Sul, na Serra Gaúcha e outras, também usam Dormex. Para mim o frio aqui era suficiente. E todos me falam, pode ser, mas nós usamos o Dormex para garantir brotação homogênea, maturação homogênea, vinhos que tenham potencial, qualidade, tipicidade. Então é mais ou menos isso aí para o pessoal da Chácara Rica Floresta. Se quiserem, eu acho, dividam. Façam longe da parte convencional um vinhedo orgânico, que vai ser vinho mais barato, etc., e fazer um vinho convencional, que com certeza vai ter uma qualidade diferenciada. Viu, João? Era essa a minha resposta. Obrigado, Juliano, pela excelente resposta a esse questionamento. E agora nós já vamos partindo para a finalização do nosso evento. Então vamos te fazer 2 perguntas ainda, depois nós vamos encerrar, por causa do adiantado da hora. Nos fala um pouquinho, por favor, Juliano, sobre a integração da videira com outras culturas. Bom, pois na verdade, nós não recomendamos um cultivo comercial na mesma área. Como eu disse, não se pode plantar nada na entrelinha, só manter roçado mesmo. O que o mundo inteiro faz, ninguém planta. Na linha, deve se manter limpo, para não ter competição ali com água, onde é irrigado, ou mesmo onde não é irrigado, a videira vai percorrer bastante em profundidade no solo, mas concorrer ali com o adubo orgânico, o adubo nitrogenado que vai ser colocado a cada 30 dias depois da poda, mas se manter uma cobertura vegetal ali que é muito importante. Na linha, na verdade, não pode cultivar. Uma coisa muito importante e problemática que está acontecendo com a videira, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, é justamente deriva de produtos fitossanitários da soja, por exemplo. Tem o 2,4-D, que está causando muito problema lá na campanha. A deriva pelo vento é muito grande e o vinhedo ele paralisa, ele não desenvolve, a videira não tem folha, não tem área foliar que vá fazer fotossíntese para aumentar açúcar, fenólicos, aromas nos vinhos, nas uvas e consequentemente nos vinhos. Então é um problema muito sério essa parte do 2,4-D. Outro dia um colega me disse que está chegando aqui uma soja diferenciada, que ela é resistente a vários produtos fitoquímicos, e aí vários vão ser usados que são muito mais danosos do que o 2,4-D. Então a preocupação é muito grande. Na verdade, onde se produz uva para vinho, não se produz na mesma área, no mesmo hectare ali, 1, 2, 5 hectares, não se planta intercalado, né?
não pode ter sombreamento, não pode ser área encharcada, uma boa exposição norte, nordeste é muito interessante para esse plantio de alto valor agregado em espaldeira, que é da região do Cerrado, várias outras regiões, enfim, então tem que tomar um certo cuidado, porque o vinhedo é para durar 20, 30, 40, 50 anos, né? Lá no Nordeste, por exemplo, uva de mesa, as empresas trocam os vinhedos a cada 5, 7 anos, porque a planta é esguelada, ela é forçada a produzir 40 toneladas por hectare por safra, vezes 2 dá 60, 70 toneladas por ano. Então a planta ela é esgotada em termos de reserva, com 5, 7 anos tem que renovar, tanto para mesa quanto para vinho. E lá tem um fator mais agravante, que é o problema do cancro da bactéria. Um cancro bacteriano que tem só na Índia e no Brasil, foi trazido no Vale do São Francisco. Tanto é que eu chamo a atenção dos produtores que estão ouvindo, jamais comprar muda de viverista do Vale do São Francisco. As mudas do Vale do São Francisco têm que ficar só no São Francisco. Mudas para o Distrito Federal, Cerrado, etc., tem que vir aqui do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de outros viveristas. Jamais do Vale do São Francisco, por causa do problema do cancro e de virose. Mas virose tem em todo lugar do mundo. Mas as mudas certificadas de produtores de muda, elas são sem virose. Tem um atestado de sanidade, jamais produzir, pegar muda do vara de videira, gema para enxertar caseiro, fazer caseiro em casa, porque você pode estar transmitindo vírus, fungos, etc. Então, viu, João? Jamais intercalar uma produção de videira com outro cultivo, seja anual, qualquer coisa. Integração, lavoura, floresta, enfim, tem que ficar um pouco distante. Eucalipto, por exemplo, nós tivemos um exemplo ali no Monte Chapéu, lá quando começamos com o Jairo, onde a raiz do eucalipto, ela quase acabou com várias linhas da nossa videira. Nós tivemos que colocar uma barreira, uma lona de 2 metros ali para proteger e a raiz do eucalipto atravessava. Enfim, tem que tomar um certo cuidado, tratar diferentemente a videira, que tem uma vida longa e vai trazer altíssimo rendimento por hectare. Então não precisa aumentar a produtividade daquela área, introduzindo na entrelinha alguma cultura. Use uma área adjacente ao lado, que não tenha fitoquímicos que vão causar problema, mas a videira tem que tomar um certo cuidado, porque ela merece ter vida longa. Viu, João? Excelente, Juliano. Muito boa a sua resposta e esclarecimento sobre essas questões aí. A última pergunta agora para você aqui, uma pergunta, não sei se é cabeluda ou não, aqui, que vem lá do Paulo Mocelin. O aumento do gás carbônico nos campos de produção e a baixa umidade do ar nas plantações aumenta a produtividade da uva? Fala aí, Juliano. Olha, essa é uma questão que eu também vou deixar aberto, viu? Agora, países, é interessante falar nessa emissão de gás carbônico, vários países, se não me engano, começou pela Nova Zelândia, Austrália, Europa ali, eles estão colocando no rótulo ou contra-rótulo da garrafa o número de carbono gerado para produzir aquele vinho. Então, é uma atividade muito pouco causadora de danos aí ao meio ambiente. O mais seria a garrafa. Então, várias vinícolas estão até exigindo redução dessa espessura, da quantidade do vidro ali, que é usado para a garrafa, para poder reduzir e ter ali uma informação para o consumidor de quanto de carbono emitido por garrafa. Mas, essa discussão é muito ampla, né? Efeito estufa, será que ele é cíclico? Está acontecendo mesmo? Enfim, é uma questão meio polêmica. Para a videira, nós temos vários pesquisadores de renome dos Estados Unidos, da Europa, que estão fazendo projeções aí para 2050, 2100. Por exemplo, vinhos de Portugal, pelo aquecimento, vão ser produzidos em Bordeaux. Os vinhos de Bordeaux ali na Europa vão ser produzidos da Bélgica. Vinhos ali da Borgonha, na França, vão ser produzidos lá no Reino Unido. Então tem as várias projeções de alteração. Tomara que novas regiões comecem e iniciem esse processo de produção, porque vinhos, quem é consumidor de vinho, que a consumo é muito alto, nós queremos diversidade, né? Ninguém fica a vida inteira consumindo um vinho só. Isso eu tenho certeza absoluta. Você mesmo, né, João? Você toma uma garrafa hoje, pode ser a mesma daqui a um mês, mas depois da manhã tem que alternar um pouquinho. Então essa diversidade de produtos é muito interessante, né? É muito interessante.
E uma coisa com essa questão de mudanças climáticas, emissão de carbono, que me chama a atenção, lá na Universidade da Bourgogne, na França, a Cher Unesco, que é parceira nossa da Embrapa, o Vivinho, eles até sugeriram para a OIV que o Vale do São Francisco fosse considerado um laboratório permanente de avaliação dos efeitos das mudanças climáticas na adaptação de variedades, na qualidade de tipicidade de vinhos para o mundo inteiro. Por quê? Lá é uma região sempre quente, né? Entre abril e setembro, é aquela condição de 18, 20 graus de mínima, 30, 32 de máxima. Entre outubro e março, vai ali 25, 28 de mínima e 42, 45 de máxima. Então isso foi levado, nós discutimos, apresentamos na OIV lá em Paris, e o pessoal achou muito interessante, tipo, que variedades que são usadas hoje em várias regiões do mundo que poderão se transformar em regiões com aquecimento global como outras. Por exemplo, o sul da Espanha é muito quente, Portugal também, sul da França. Se aquecer demais, quais as variedades que estão sendo usadas lá no Vale de São Francisco, onde tem a média anual de 26? Lá na França é de 18 a média anual. Lá na Chapada Diamantina, 19 a média anual. Enfim, então essas questões são muito importantes e eu acho que a diversidade, não sei se vai ser tão drástica essa modificação de clima, porque a videira ela é muito bem adaptada a várias condições do Brasil, e eu deixo assim uma mensagem justamente o seguinte, para os produtores quererem justamente pensar em entrar nessa atividade vitivinícola, que eu reforço, é muito agregadora de valor. Essa questão de vinho de inverno, eu não tenho dúvidas que vai mudar a história do Brasil e do mundo. A hora que todo mundo vê a qualidade desses produtos, todo mundo vai querer comprar. Os russos, chineses, americanos ricos vão ter acesso a esses produtos. A lei da oferta e da procura vai fazer com esses preços aumentem muito de valor. Então, como até o Fábio falou no início, que tem vários produtores gaúchos ali perto do Distrito Federal, no centro-oeste do Brasil, e a cultura da videira sendo familiar, eu acho que tem tudo a ver novos polos aí entrarem nesse setor vitivinícola, que ajuda o consumidor com essa diversidade, e eu acho que pode reforçar para o governo federal, né, um apoio mais forte a essa atividade do nosso agronegócio, a vitivinicultura, que ela é cara para se produzir, mas depois ela é convertida em atrativos de infraestrutura, de construção civil, promoção cultural, artesanato, etc., de uma região. O exemplo está aqui. Eu acho que você deve conhecer aqui, né, João? Para os ouvintes, eu convido quem quiser conhecer a Serra Gaúcha. Desde agosto do ano passado, quando começaram a fazer um receptivo com a pandemia, é lotado de gente a semana inteira. Então é um exemplo para o Brasil que deu certo, a partir das indicações geográficas criadas pela Embrapa, primeiro em 2002, várias vinícolas falam, a Embrapa mudou a história das vinícolas, melhorou a qualidade, o setor se organizou, não pensou mais em competir um com o outro, melhorou a qualidade, aumentou a notoriedade, divulgação dos produtos, o consumidor vir aqui conhecer, enfim, foi uma mudança radical que a tendência é cada vez mais. Esse colega meu que veio esse final de semana aqui, ele estava me falando que pagou diária 400, 500 reais, onde no hotel, há 2 anos atrás, quando eu cheguei, eu paguei 80 reais, 80, 90 reais, no mesmo hotel que ele pagou quase 500. Ou seja, aumentou demais, os custos aqui estão aumentando demais. Como tudo, matéria-prima, garrafas, enfim, está aumentando tudo o custo de produção, mas para pensarem com carinho nessa atividade vitivinícola, contem com o nosso apoio, viu, João, o Fábio, todo Embrapa Cerrados com nossa, se não soubermos informações, colocamos em contato com fornecedores de mudas, mas todo o nosso apoio aí para tentar promover, aumentar a produção de uva, implantação de vinhedos, que eu acho que vai melhorar muito a condição de vida do produtor, né, que pode ganhar em pequena escala, não precisa plantar 100 hectares, plante 1, 2, 3 hectares, e é completamente diferente o retorno que se tem do mundo de vinho, paralelamente, não querendo substituir, esse agronegócio pujante, exemplo que nós temos para o Brasil. Viu, João? Obrigado. Ok. Juliano, a gente vê mesmo, né, que é uma constatação, né, dentro e fora do Brasil, mesmo aqui na América do Sul, Europa e tal, a atividade vitivinícola,
é muito associada principalmente ao turismo e coisa assim, então traz uma agregação de valor muito grande, né? Doutor Juliano, a gente fica muito agradecido à sua participação com essas ótimas informações para todos nós que estamos participando desse evento. O senhor gostaria de fazer mais alguma consideração final agora? Pois eu até comecei, antecipei, desculpa, João. Não, pois não tem problema, não. Eu quero parabenizar a Embrapa Cerrados, a Emater, Distrito Federal, Goiás, Minas, todos os envolvidos nesse evento. Eu acho que é fundamental. Como eu disse, esse processo de indicação geográfica, que é muito usado para vinhos e outros, pode ser usado para outras culturas, né? As fruteiras aí, nós temos várias palestras de frutas. A França, por exemplo, tem as indicações geográficas para os queijos, frutas, etc. Eu acho que isso ajuda ao setor se unir, né? É uma união e organização setorial. Então a mensagem que eu quero dizer é agradecer primeiro pelo convite, é um prazer falar. Para falar de uva, vinho, eu ficaria até meia-noite aqui, mas se fosse com outra cultura, eu não falaria tanto, viu, João? É brincadeira. Mas agradecer pelo convite, parabenizar e desejar muito boa sorte aí ao restante do curso, aos ouvintes, nos colocar à disposição. Quaisquer dúvidas, fiquem à vontade, nós vamos estar aqui na Embrapa Vivinho à disposição para ajudar, sejam nas questões que não ficaram tão esclarecidas, seja produtores que queiram começar nessa atividade vitivinícola, nós podemos dar aí informações, o caminho das pedras, né? Como é que faz, né, para tentar entrar nesse setor, que eu tenho certeza que nessa condição onde a Embrapa Cerrado está, o centro-oeste do Brasil ali, isso vai ficar em tempos de Olimpíada, e não pensando em competição de setor, serão os vinhos mais caros do Brasil, não tem dúvidas. Os vinhos de inverno, tirando a safra 2020 do Rio Grande do Sul, serão os vinhos sempre mais buscados em termos de qualidade e tipicidade, alto valor agregado, né? Isso aí eu acho que é uma tendência, e quem entrar nesse setor vai ter, com paciência, um retorno muito, muito interessante, né? Interessante comparado com atividades do agronegócio em geral. Mas agradecer pelo convite, fico à disposição, viu? Um grande abraço a todos, saúde e boa continuidade nesse curso que vocês organizaram. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Juliano. A gente vê que o senhor é um grande entusiasta do setor e também vamos levar muito em conta as suas palavras a respeito da nossa região aqui do central do Brasil também, né? Agradecemos a você pelas informações excelentes, agradecemos também, então, já finalizando o nosso evento, a chefia de transferência da Embrapa Cerrados, da Embrapa Uva e Vinho, e todos vocês que estiveram conosco até o final desse evento. Queremos lembrar para vocês todos que dia 24 de agosto, às 9 horas, teremos mais uma palestra técnica da nossa série de capacitação em fruticultura tropical. Teremos o tema Frutas Vermelhas, sistema de produção de morango, mirtilo e amora preta. E isso será com o Dr. Luiz Eduardo Correia Antunes, da Embrapa Clima Temperado. E agora, realmente encerrando o nosso evento, deixamos um breve editorial. Quando degustamos um bom vinho ou suco de uva, sorvemos a bondade de Deus expressada na essência da terra, na ciência e no trabalho árduo do homem do campo. Tenham todos um bom dia e até o próximo evento.